Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Agora estamos entrando aqui na segunda parte desta mensagem profética a respeito de um vento da parte de Deus que será permitido para que haja um despertamento na igreja, para que muitos que estão dormindo, para que muitos que estão brincando de servir a Deus venham acordar e também para que se faça a diferença entre o justo e o ímpio. E nesse processo desse vento será também, de uma certa forma, uma maneira de trazer à tona pessoas que estão infiltradas dentro da igreja, se fingindo de servos de Deus, se fingindo de pastores, se fingindo de pregadores, de missionários, missionárias. Esse vento tem um propósito específico e nós queremos deixar bem claro: se você tem sido um crente fiel, que tem edificado a tua casa sobre a rocha, tem ouvido e guardado a palavra de Deus, você não tem que temer e você vai entender nesse momento que é necessário acontecer este evento. E 2021, nosso Deus estará trabalhando de uma maneira extraordinária, sobrenatural, sobre os povos, sobre as nações e principalmente, fundamentalmente, sobre a sua igreja. É sobre isso que você vai ouvir nesse instante. Amém? Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de te pedir, esteja se inscrevendo no nosso canal, nos ajude. Enquanto eu estou falando, deixa o seu like, o seu joinha. Também, posteriormente, compartilhe esta mensagem. E como vocês sabem, pretendemos melhorar a veiculação dos nossos vídeos. E para isso, Deus já nos abençoou com equipamentos profissionais, equipamento de ponta de linha. E nós temos um notebook que não está à altura, que não consegue conversar com esses equipamentos. E Deus colocou no nosso coração de fazer essa vaquinha, para que aqueles que têm sido abençoados por esse canal estejam semeando. Eu já quero agradecer, né? Já começou já lá as contribuições na nossa vaquinha. Aqui no topo dos comentários estará o link dessa vaquinha e você tem inúmeras maneiras, inúmeras formas que você pode fazer a sua contribuição. Mais uma vez, deixando claro, se você não se sente abençoado por esse canal, não é contigo que eu estou falando, que Deus te abençoe ricamente. Estou pedindo ajuda e a colaboração dos que se sentem abençoados por esse canal. Amém? Posto isso, então, vamos à palavra de Deus. Queridos irmãos, prosseguindo a mensagem anterior, em que o vento, em que a chuva, em que o combate das águas contra a casa, principalmente a casa espiritual, a nós que somos templo do Espírito Santo de Deus, tem um propósito de fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. E muitas pessoas têm perguntado, mas por que então permitir esse vento assoprar também sobre a igreja? O porquê desse combate sobre a igreja? Porque dentro da igreja de Cristo existem muitas pessoas que estão ali, mas têm suas casas edificadas sobre areia. E quando digo de ter a casa edificada sobre areia, não estou falando de membros comuns, mas principalmente para lideranças, para pessoas que estão à frente de grandes igrejas, de grandes ministérios, grandes pregadores, conferencistas, que têm abalado multidões, que têm arrastado inúmeras pessoas. Vocês ficarão decepcionados, mas Deus já está avisando antecipadamente que esse vento, que esta chuva, que este rio que virá com grande fúria, tem esse propósito: tirar do meio dos seus, você está entendendo? Tirar do seio da igreja pessoas que estão ali fingindo servir a Deus, pessoas que estão ali com a verdadeira máscara espiritual na cara e que têm seduzido a multidões. Ainda falando sobre Mateus 7, 24 ao 27, que narra a parábola ali das duas casas e os dois fundamentos, você já entendeu na primeira parte
que todo este vento, que todo este levante tem como propósito fundamental distinguir um do outro. Logo, aqueles que têm edificado a sua casa sobre a rocha, logo, aqueles que têm ouvido a palavra de Deus, aqueles que têm obedecido a palavra de Deus, não tem por que temer. Pelo contrário, você vai se alegrar. Aqueles que têm se indignado por conta de muitas pessoas que, mesmo edificando a casa sobre a areia, estão prosperando. Parece que não passam por lutas, parece que não passam por dificuldades, e até você mesmo chegou a desanimar, porque a gente às vezes fica desanimado, a gente fala, meu Deus, mas olha aí, não vai para a igreja, não quer saber de Deus. Muitas vezes até blasfemam contra Deus, zombam da palavra de Deus, zombam de Deus, escarnece as coisas espirituais e parece que não acontece nada. E em contrapartida, nós que estamos servindo a Deus, estamos passando por cada vendaval sem precedentes. Eu quero trazer um paralelo aqui sobre essa linha de raciocínio com um grande homem de Deus. Esse homem, ele vivia 24 horas por dia empenhado na obra de Deus, dedicado à causa do Senhor. E esse homem, ele quase se desviou. Ele diz assim que faltou pouco para ele se desviar. Quem era esse homem? Esse homem, ele era Asaf. E Asaf, ele era líder do louvor dentro do templo do Senhor. E ele diz assim, que igual a mim, igual a você, muitas vezes que começamos a olhar para os ímpios que estão prosperando, ele também diz que começou a olhar, e ele começa o Salmo de número 73, você pode conferir lá, de uma maneira trágica. Ele começa dizendo assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviou, faltou pouco para que eu caísse da graça, para que eu saísse dos caminhos do Senhor. Aí quando você vai ver no versículo 2 e 3, o porquê que ele quase se desviou, mesmo tendo uma vida íntegra e consagrada a Deus, ele mesmo revela. Ele diz assim que isso aconteceu com ele porque ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios. Ou seja, ele começou a olhar os que edificavam a casa na areia. Por quê? Porque parecia que eles tinham um progresso extraordinário. Era indo de vento em popa, era fazendo, era acontecendo, era estando ali só acumulando sucessos. E ele diz que em contrapartida, ele sofria dores, perseguições, adversidades. E então, ele diz que, ele falou assim, será que está valendo a pena eu servir a Deus? E ele diz que quase se desviou. Mas ele diz que então, ele entrou no santuário, falou com Deus, e ali lhe foi revelado o fim desses que edificam a casa na areia. E então, em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa, não se assuste você, servo de Deus fiel, não se assuste você, serva de Deus fiel, em nome de Jesus Cristo, você vai se alegrar, porque em meio a essa turbulência, em meio a esse vendaval que Deus permitirá com o propósito de distinguir o justo do ímpio, você vai falar assim, olha, não foi fácil todas as lutas que eu passei até aqui, não foi fácil todas as adversidades, mas hoje eu estou vendo que valeu a pena ser fiel, hoje eu estou vendo que valeu a pena construir esta casa sobre uma rocha. Não foi fácil, foi suado, foi trabalhoso, foi doloroso, foi amargo, mas valeu a pena. Você vai sentir que valeu a pena quando a tempestade estiver assolando. Você vai sentir que valeu a pena quando o vento estiver assoprando. Você vai sentir que valeu a pena quando a chuva estiver caindo. É nesse momento. Então entenda uma coisa, não é agora que você vai ver isso. Você vai ver isso nos próximos meses em que Deus permitirá este vento assoprando. E nós já estamos vendo que todo o cenário global está preparado para isso. Nós aqui do Brasil precisamos estar muito atentos. No mês de novembro, o Conselho Militar Internacional para Clima e Segurança, com a sigla IMCCS, que foi criado justamente para policiar essa questão climática. Vocês sabem que o Brasil é algo que está como centro das atenções nessa questão climática. Eles estão exagerando tudo aqui. Se pega uma fogueirinha em qualquer lugar ali na Amazônia, eles dizem que é uma fogueira enorme, que está destruindo a Amazônia, que vai acabar com a Amazônia, que a Amazônia é o pulmão do mundo, que o mundo vai ficar sem respirar, que por causa do Brasil o planeta inteiro vai ser devastado. E nesse discurso que tem enganado a muitas pessoas, que a Amazônia é pulmão do mundo, que é mentira, tá? O pulmão do mundo é os mares, os oceanos.
não a Amazônia. Muitos dizem assim, mas ela libera uma quantidade enorme de oxigênio. Mas essa reação, ela se dá à luz do sol, é a chamada fotossíntese. Durante o dia, enquanto está sol, verdadeiramente, ela libera uma quantidade enorme de oxigênio. Mas em contrapartida, no escuro, quando chega a noite, você está entendendo? A mesma quantidade de oxigênio que ela pode ter produzido ou ajudado, por ausência do sol, ela não acontece a reação chamada fotossíntese e ela libera a mesma carga em gás carbônico, em CO2. Então, troca 6 por meia dúzia. É mentira esta questão. E o que acontece? No mês de novembro agora, de 2020, houve uma resolução e um relatório que saiu do INCCS, que é comandado por vários militares de alta patente que estão na reserva de todos os cantos do mundo, principalmente das potências mundiais, liderado pela França, pela Holanda, Estados Unidos e alguns outros países de primeiro mundo. E sabe o que eles disseram? Eles disseram da seguinte forma, que o Brasil não tem tido uma responsabilidade para com o cuidado da Amazônia. Eles disseram que verdadeiramente o Brasil não está capacitado para cuidar da Amazônia e que eles vão fazer o que for necessário para que a Amazônia seja preservada do jeito que eles querem. Ou seja, esse discurso aí é justamente para invadir o Brasil. Já estão preparando e esse relatório está lá no INCCS. Entre no site dessa organização e você vai ver que logo de cara lá está esse relatório aqui tratando especificamente do Brasil. Guarde isso. Isso é uma preparativa de Satanás arrumando ocasião para que tenhamos turbulências aqui no nosso país. Nós não temos um exército capacitado, gabaritado e preparado para lutar contra forças internacionais. Só Deus pode nos guardar, só Deus pode nos poupar. E no cenário mundial, ainda continuamos vendo também acontecendo coisas atrozes. Lá nos Estados Unidos da América, como já temos falado nesse lugar, está ocorrendo a eleição mais escandalosa do planeta Terra. Uma eleição num país de primeiro mundo com nível de país de terceiro mundo. Um país de primeiro mundo que se utiliza de equipamentos feitos na Venezuela ou com a coordenação de empresas da Venezuela. Aconteceu muitos escândalos. Já falamos da Sidney Powell, uma das advogadas que estão aí defendendo essa causa aí, dessas barbaridades que aconteceu nessa eleição. Pasmem, como eu já disse, essa mulher ela é uma advogada conceituada mundialmente. Ela não traria tais declarações se não tivesse como provar, se não tivesse documentos. E sabe o que ela diz agora em uma de suas mais recentes informações para a mídia? Ela disse assim que nessas eleições há envolvimento nas fraudes do FBI e de Departamento de Justiça norte-americana. Para vocês terem noção, essa informação também não chegou também nas mídias convencionais, e se chegou, eles não vão transmitir. Lembra-se dos servidores que faziam as contagens dos votos, que nós dissemos assim, que as máquinas estavam nos Estados Unidos, porém os servidores estavam na Alemanha, no que eles chamam de fazenda de servidores, que pertencia à CIA, estava lá na Alemanha. Foi invadida essa fazenda de servidores, houve um confronto e morreu pessoas da CIA, morreu pessoas do exército americano nessa investida para capturar os servidores que estavam nessa fazenda de servidores lá na Alemanha. A mídia também não fala, ou seja, é a CIA, é o FBI e é o Pentágono. Vocês entenderam que agora, nesses meses anteriores aqui, o Trump, ele deu uma mexida enorme no Pentágono, porque até pessoas do Pentágono estavam compradas e corrompidas, e ele fez uma alteração em todas essas lideranças, mexeu na CIA, está mexendo no FBI e está indo para cima. Tudo isso mostrando o poderio do governo do anticristo, da nova ordem mundial. Esses ventos que estão acontecendo na América interferem em todos os cantos do mundo. Você querendo ou não, gostando ou não, saiba de uma coisa: o que acontece lá na América, o que acontece nos Estados Unidos, interfere no teu dia a dia, interfere no teu culto, interfere em tudo. Por isso nós devemos agora colocar em prática o que a Bíblia diz. Devemos orar por todos os homens, pelas autoridades, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E é óbvio
óbvio que é claro que temos que entender uma coisa. Nós sabemos que tudo isso é preparativo para o governo do anticristo, mas a nossa oração é para que possamos prosseguir até o dia determinado por Deus, tendo a liberdade de cultuar, tendo a liberdade de servir a Deus, e tudo isso está escapando pelos vãos dos dedos, e nós estamos desapercebidos. A igreja está dormindo no sono da indolência. Em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa: assim como esse vento, essa chuva, essa tormenta tem o propósito de mostrar os que estão fingindo ser crentes, pastores e pregadores dentro da igreja, também tem um propósito de acordar crentes, de acordar os intercessores em nome de Jesus Cristo. Aqui no Brasil também já está se noticiando que os nossos reservatórios de água estão no nível mínimo. Se preparem aí para aumento da conta da energia elétrica, se preparem aí para racionamentos. Tudo isso aí é um preparativo para o caos. Já estamos em crise, já estamos em adversidade, vem aumento de energia, vem racionamento de água e talvez até racionamento de energia. Vocês viram que já aconteceram esses dias lá no Amapá, um país que tem tantas hidrelétricas passando por essas situações. Tudo isso aí é um preparativo para a implantação de uma grande crise, e nessa crise o anticristo fala: deixa que eu vou colocar ordem na casa. Comece a entender, estamos vivendo o princípio de dores em nome de Jesus Cristo, alinhado com Mateus 7, 24 a 27, que narramos aqui a história, a parábola das duas casas fundamentadas sobre areia, fundamentadas sobre a rocha. Eu quero atrelar aqui agora Mateus 24 e 8 para concluir a linha de raciocínio dentro dessa passagem bíblica. Mateus 24 e 8, Jesus, ele fala do princípio de dores. O princípio de dores, esse tema aqui do capítulo 24 está voltado para as questões escatológicas, porque quando Jesus diz para seus discípulos a respeito do templo lá em Jerusalém: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Eles ficaram meio sem entender o que Jesus estava dizendo, porém num particular eles questionaram Jesus novamente e disseram: Jesus, o Senhor falou lá daquele templo ser destruído, não ficar pedra sobre pedra, nos diz aí a respeito do fim do mundo e da tua volta. E então Jesus começa as narrativas de um sermão escatológico que abrange o capítulo 24 e o capítulo 25 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. E então aqui no capítulo de número 24, quando ele começa narrando de guerras, rumores de guerras, pestes, fomes e todas essas crises que nós já estamos vivendo, é claro que de uma maneira generalizada e sem precedentes, porque guerras estão acontecendo como nunca aconteceu em todos os cantos do mundo. E saiba você, as potências mundiais já estão guerreando. Eles não guerreiam nos seus territórios, mas estão guerreando através de pequenos países, através de conflitos domésticos. Então, olha, preste atenção, todo conflito que você vê em qualquer canto do mundo, pode ter certeza de uma coisa: estarão envolvidos por trás, nos bastidores, Rússia, China e Estados Unidos. Ou seja, as três potências já estão em guerra. Você não entendeu isso ainda? Todas as guerras que você vê acontecendo em todos os cantos do mundo, por trás desses pequenos países, por trás desses pequenos conflitos, estão essas três potências, vendendo arma, dando suporte técnico e se envolvendo nos interesses, na intenção de alargar, de alastrar o seu domínio global. Então já estamos em uma guerra, e além dessa guerra ser feita de maneira indireta, através desses pequenos conflitos pelas grandes potências mundiais, também já estamos vivendo que uma arma que nunca foi utilizada nem na Segunda e nem na Primeira Guerra Mundial. Que arma é essa? Arma biológica. Para quem não sabe, fica a informação. Está muito claro, está muito patente que esse coronga, ele demonstra em todos os seus aspectos que é uma arma biológica. Preste bem atenção na minha linha de raciocínio.
Bin Laden, ele fez uma mega operação, e nessa mega operação que ele teve que colocar inúmeras pessoas dentro dos Estados Unidos, sequestrar aviões, pilotos de aviões, para derrubar as 2 torres gêmeas, matando mais de 2.000 pessoas, para lançar um dos aviões contra o Pentágono e para, assim, de uma forma geral, matar em torno de 3.500 pessoas. Ele utilizou todo esse equipamento, todo esse aparato, foi anos e anos e anos de estudo para reelaborar esse ataque terrorista. Agora preste bem atenção, sem mover um soldado, sem mover um canhão, de lá de Wuhan, da China, eles conseguiram matar já a média de 300.000 pessoas dentro dos Estados Unidos. O Bin Laden, com todo esse aparato, matou 3.000 e poucas pessoas. Essa arma aí chamada coronga, aí que a gente nem pode falar o nome, já matou em média de 300.000 pessoas, pelas estatísticas oficiais. É claro. Então, já estamos em uma guerra sem uma bala de canhão, sem uma rajada de metralhadora, sem a movimentação de nenhum porta-aviões. Já se matou mais de milhões de pessoas, sem contar com outro tipo de guerra, que é a fome. Existe alimento em abundância nesse planeta, mas os senhores do mundo, eles controlam esse alimento. Eles têm o domínio sobre esse alimento e eles fazem milhões de pessoas morrerem de fome de maneira proposital. Você já ouviu falar das pedras guias da Geórgia? Essas pedras, elas foram feitas pelos senhores do mundo e ali está descrito de maneira clara e objetiva que eles têm um propósito de redução populacional no planeta Terra. A meta deles é que a Terra não tenha mais do que 500 milhões de habitantes. Você está entendendo o que está acontecendo? Lá atrás já que escreveram isso em pedra como metas a serem alcançadas. Consulte aí na internet as pedras guias da Geórgia. Consulte e veja que tudo já está elaborado. Nós temos uma agenda elaborada para 2021, para 2023. Consulte também a Agenda 2030 da ONU, 2030 também. Eles querem como se fosse concluir todo esse projeto. Então, está tudo bem elaborado. E aqui no capítulo 24, versículo 8, Jesus chama tudo isso de princípio de dores. Princípio de dores é o que eu e você já estamos vendo. E eu vou te explicar o porquê que o vento vai assoprar mais forte. E principalmente sobre a igreja. Note só um detalhe, quando Jesus fala do princípio de dores, ele usa como ilustração uma mulher quando está prestes a dar à luz. Ninguém melhor do que as irmãs que estão ouvindo esse vídeo agora para comentar aí se isso é verdade ou não. Como que acontece? Como que uma mulher sabe que está prestes a dar à luz? Ela começa a ter dores, contrações. Essas dores, elas começam pequenas e vão aumentando a intensidade dessa dor. Vai aumentando. E essas dores, elas vêm de períodos distantes um do outro. Porém, na medida em que vai se aproximando o momento de dar à luz, acontece 2 fatores. A dor aumenta ainda mais e diminui-se os espaços das crises de uma para a outra. Se estava dando umas fisgadas, umas pontadas, umas dores, de 1 em 1 hora, ela diminui para 40 em 40 minutos. Depois de 30 minutos. Depois de 15 em 15 minutos. E aumenta a intensidade e diminui os períodos. Você está entendendo? É tudo que está acontecendo. Está aumentando a intensidade das guerras, da mortandade. Está aumentando a intensidade dos terremotos, dos maremotos, das pestes, das pandemias. Estão reduzindo-se o espaço de uma para outra. Isso é o princípio de dores. E Jesus diz o quê? Que então quando essa dor fica insuportável, porque nós como homem não temos como saber, mas eu já ouvi dizer que a dor que se compara à mulher quando está tendo as contrações próximo a dar à luz,
diz que somente uma cólica renal. Então, para o homem que quiser ter noção, diz que é igual a cólica renal. Eu já vi homem com cólica renal. E um adulto, um homem, ele rolava no chão e chorava como criança, porque diz que é uma das piores dores, é cólica renal. Então, diz que a dor do parto, ela só se compara, a única dor que dá para comparar com ela é a cólica renal. Então, a tendência é aumentar essas dores. Por quê? Porque faz parte da natureza, faz parte do fisiologismo e da biologia humana, para que seja como um sinal para a mulher saber que tem que se preparar para dar à luz a uma criança. E então, a mesma coisa é o que Jesus usa nessa figura de linguagem. Então ele diz assim, então, esse momento aí é necessário que aconteça. É necessário. Não é necessário que a mulher sinta dor, não é necessário que ela tenha as contrações, é necessário para que ela dê à luz. Então a mesma coisa, é necessário que a igreja também tenha essas contrações, é necessário também que a igreja tenha essas dores de parto. Para mim e para você, não é motivo de desesperar. Preste bem atenção aqui a linha de raciocínio que Deus me deu aqui agora. Quando alguém está para dar à luz, seja a mulher, seja o pai dessa criança que está para vir ao mundo, e ele vai lá pedir oração porque está para dar à luz, porque está para vir uma criança ao mundo. Você já viu algum pai ou alguma mãe pedindo, olha, ore para que eu não sinta dor no momento do parto, ore para que a minha esposa não sinta as dores do parto? Não. Ninguém ora para isso. Por quê? Porque sabe que a dor é necessária. Faz parte do fisiologismo. Tem que passar por aquilo ali. A gente ora para que aconteça tudo bem no parto, para que a criança venha perfeita e tudo mais. Mas ninguém vai orar lá falando, Senhor, não permita que a tua serva sinta dor, não permita que ela tenha contração, a dilatação. Não tem como orar dessa forma. Por quê? Porque faz parte. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Não adianta orar dizendo assim, Senhor, livra. Não, o Senhor vai livrar no meio, não é dar. Ele vai livrar no meio da tormenta, no meio da tribulação. Ele não livrou Daniel da cova, ele livrou Daniel na cova. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, ele livrou na fornalha. Ele não vai livrar a igreja do princípio de dores, ele vai livrar dentro, é ali dentro que nós faremos a diferença. Você está entendendo? Esse vento, essa tempestade, essa tormenta é para que eu e você venhamos fazer a diferença. O mesmo Deus que permite que uma mulher passe pelas dores de parto, passe pelo princípio de dor, Ele também a capacita para suportar. E da mesma forma, Deus permitirá o princípio de dores para nós como igreja, mas nos capacitará para passar por esse momento, nos capacitará para suportar essas dores. Não adianta orar para que não aconteça. Essas coisas vão acontecer. Nós temos que orar para ter graça. Nós temos que orar para que a nossa casa esteja fundamentada na rocha. Lembre-se, se a tua casa está na rocha, nenhuma dessas dores, nenhum desses princípios de dores vai te deter, vai te barrar, vai te parar. Em nome de Jesus Cristo, eu estou profetizando e ministrando esta vitória sobre a sua vida. Receba essa renovação, receba essa graça, receba essa unção, receba essa virtude. Seja cheio do Espírito Santo. Esse é o momento. É por isso que a parábola diz das 10 virgens que temos que ter lâmpada, temos que ter azeite na lâmpada. Azeite na lâmpada fala do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, quem tem a palavra de Deus no coração, na alma e no espírito, ele está sossegado, tranquilo quanto ao princípio de dores. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo essa unção sobre a tua vida. Eu profetizo essa graça de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, receba essa graça, receba essa unção, receba essa virtude, tenha paz no teu coração. Essa mensagem não é para te gerar pânico, esta mensagem é para te trazer convicção de que está chegando o momento da nossa redenção, está chegando o momento da nossa vitória, está chegando o momento do triunfo de nós como igreja de Cristo. Nós somos a noiva, seremos guardados, seremos protegidos, assim como todo Israel dentro do Egito, no dia do anjo da morte entrar naquele território. Não será diferente na minha vida e na tua vida, na minha casa e na tua casa. Estaremos debaixo das asas do Deus Altíssimo, estaremos no esconderijo do Altíssimo. Mas ore dessa forma: Senhor, que eu continue edificando a minha casa na rocha, para suportar o princípio de dores. Em nome de Jesus, seja cheio dessa graça, seja cheio dessa unção, em nome de Jesus Cristo.
Amém, e amém, e amém. E em nome de Jesus, meu querido, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Já começamos lá a receber aí, vocês até podem conferir lá na vaquinha quanto que já foi doado ali, quanto que está ali, tá bom? Eu olhei hoje de manhã, já tinha lá uma pessoa já que já fez a sua semeadura, tá? E eu quero agradecer de todo o meu coração e já estou profetizando bênçãos sem medida na vida dessas pessoas ou dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Ali tem a opção ali e a gente vai acompanhando tudo, se é pessoa física, jurídica e tudo mais. Então, em nome de Jesus, se você tem sido abençoado, só se isso é bênção para a tua vida, então entre aqui no link da vaquinha, você pode acompanhar tudo o que está acontecendo lá. É tudo às claras. Amém? Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Eu amo todos vocês. Que Deus abençoe. Um beijo no coração.